Fala turma! Arthur aqui E Nicole. e hoje vamos compartilhar com vocês como está sendo nossa experiência. Completamos mais de 3 meses morando aqui em Portugal e como está sendo nossa percepção, se vale a pena, Se não vale, se tá indo tudo bem, se tá tendo muita dificuldade. Primeiramente, feliz ano novo! Exatamente, entramos em 2025 com muitos planos, muitos sonhos, muitas metas, E é o esperando. primeiro vídeo do canal Em de 2025. 2025, É. então quem puder, já deixa teu like aí para dar aquela moral. E comenta pra dar aquela aqui, força. dá um feliz 2025 pra gente continuar. E se inscreve e ativa o sininho. Agora vamos começar o vídeo. A gente veio falar um pouco sobre as conquistas, né? O que a gente já conseguiu estando aqui. Não é uma coisa tão material, a gente não conseguiu muita coisa material assim, mas é aquele negócio, cada conquista aqui parece uma besteira, mas é literalmente um sonho, uma realização do planejamento de uma vida inteira, né? Porque literalmente deixamos nossa vida no Brasil, deixamos tudo para trás, vendemos tudo que a gente tinha lá para recomeçar do zero. É literalmente como se a gente tivesse nascido novamente. Então, cada coisinha pequena, uma faquinha, uma panelinha nova para casa conta. Estamos recomeçando nossas vidas, recomeçando nossas carreiras, recomeçando uma nova jornada, uma nova família, uma nova relação de amigos aqui. Então, a gente veio realmente com os pés bem no chão. E eu acho que é fundamental até para você se curtir a jornada que tu está construindo aqui, você comemorar essas pequenas conquistas, assim. Pode parecer besteira, mas se tu comemora, acho que facilita muito a tua vida, né? Assim, eu sei que muita coisa que a gente tinha no Brasil, a gente ainda não alcançou aqui. Mas eu acho que eu nunca avancei também tão rápido na minha vida como estamos avançando aqui. Exatamente. E é aquela coisa assim, você ter paz, você tá num ambiente tranquilo, você literalmente tá alcançando o que você planejou. E como Arthur falou, quando a gente veio pra cá, a gente pesquisou muito, a gente via muito vídeo e a gente esperava que a gente ia passar, graças a Deus, né? A gente é muito grata a Deus, por mais dificuldades do que a gente passou, né? E como a gente mostra, não existe, óbvio que a gente acredita que existe, mas a gente sempre conta aqui a nossa experiência. A gente esperava que seria muito mais difícil, que algumas coisas iam demorar mais tempo pra gente conseguir, e a gente conseguiu com um pouquinho antes, mas tudo isso também depende. No nosso tempo, né? No nosso tempo. A gente conseguiu. Se é certo, se é errado, não importa. O que importa é que foi no tempo da gente e a gente tá feliz que está sendo dessa maneira. Eu sempre enfatizo muito sobre essa questão da nossa experiência, porque muita gente é aquele velho clichê, parece que você não pode ser feliz e não pode se dar bem em Portugal. Muita gente diz que é mentira, que não é, então eu sempre deixo claro que o que a gente vive é isso. Tem gente que sofre, tem gente que demora mais para conseguir as coisas, mas isso também faz muito parte do nosso planejamento. Isso. Parece brincadeira, mas o fato de a gente ter vindo um pouco mais planejado, ter pesquisado muito, eu acho que é fundamental para tudo que está acontecendo na nossa vida. Então vamos começar pelo nosso arrendamento. Nós voltamos em tópicos, né, para falar sobre os tópicos que mais nos perguntam, né, como está sendo qual é a dificuldade que a gente está tendo. E o primeiro tópico, vamos falar do arrendamento. Por que arrendamento? Porque é o passo número 1 que o imigrante dá, né? É primeiro pensar aonde é que danado eu vou morar. Eu vejo que muita gente acha que Portugal é um lugar só. Ou é só Lisboa, ou é só Porto, ou é só Braga. Então muita gente faz, aonde é que eu vou morar aí em Portugal? Cara, eu não faço ideia. Eu não sei o que é que tu queres, qual é a tua expectativa para Portugal, né? É um país, tu tá se mudando para um país. Então você tem que pensar bem, primeiramente, aonde tu vai morar em Portugal. Não é só mudar de país. Se você fosse mudar para o Brasil, vai para onde? Para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, entendeu? Então, o primeiro ponto é isso. Acho que a gente acertou muito na cidade que a gente está morando. E como foi que fizemos essa escolha? Quando a gente estava na fase do planejamento, a gente pensou, o que é que eu quero trabalhar em Portugal? A gente queria trabalhar em fábrica devido às melhores condições de horário. Porque assim, quando a gente decidiu se mudar, a gente não validou
nada das nossas qualificações profissionais. Então a gente saberia que assim que a gente chegasse em Portugal, a gente precisaria trabalhar. O que é que dá para se trabalhar em Portugal se eu não tenho nenhuma qualificação profissional válida para Portugal? Os subempregos. Dos subempregos, o que é que a gente estava disposto a trabalhar? A gente pensou em fábrica. Mas quando você pensa em fábrica, existem milhares de fábricas em Portugal. Aqui em Esposende, que é onde a gente mora, eu acho que tem 30 ou 40 fábricas aqui ao redor de Esposende. Então só Esposende, que é uma cidade pequenininha. E são diversos tipos de fábrica, né? Exatamente. Não é um segmento só. E olha que a gente está falando de uma cidade pequena, né? Porque Esposende é pequena e a gente também está falando dos arredores. Então foi isso que a gente pensou. Qual tipo de fábrica a gente teria perfil de trabalhar? Porque a gente realmente não tem experiência nenhuma com isso, né, amor? E foi quando a gente viu que daria para trabalhar em uma fábrica do setor têxtil e fábricas que são responsáveis pela parte de embalamento dos produtos. Foi o que a gente pensou em trabalhar. E aí a gente viu aonde tem concentração desse tipo de fábrica em Portugal. Foi quando a gente pesquisou e viu que Barcelos era um polo do setor têxtil, Póvoa de Varzim, que é onde eu trabalho em Barcelos, e o cara trabalha em Póvoa de Varzim. Nós dois trabalhamos em fábricas do setor têxtil, Guimarães e tal, e foi aí que a gente decidiu a zona que a gente ia morar, essa região aqui. Muita gente também se apega a uma cidade, né? Só que as cidades aqui são muito pequenas, são do tamanho dos bairros da cidade que a gente morava no Brasil. Então, a gente mora em Esposende, a 15 minutos eu estou em Barcelos, que é onde eu trabalho. Por isso que a gente fala, não se apegue muito à cidade, procure a região que você quer morar, a zona, digamos assim. Essa questão da moradia é muito importante porque, apesar de Portugal ser um país pequeno, ele é dividido em muitas cidades. É como Arthur falou, eu estou em uma cidade, em 10 minutos eu mudo de cidade. Só que muita coisa, quando você muda de uma cidade para outra, também muda. A gente mora em uma cidade que ela é conhecida por ventar muito, então isso interfere. Tem cidades que são mais quentes, tem cidades que são literalmente à beira-mar. Então assim, isso também é bem importante. Antes que falem alguma coisa, vendem o sonho e não falam dos valores do arrendamento. Por isso que a gente fala de planejamento. O nosso arrendamento é caro. O nosso arrendamento não é barato. É quase o salário de um inteiro só para o arrendamento. Moramos no T2, num prédio super arrumadinho, um apartamento é grande, mas é caro. Mas mesmo com isso, a gente ainda acha que em questão de qualidade de vida, de não ter preocupação, de inclusive poder aquisitivo, poder de compra, é imensamente incomparável com o Brasil. Porque o Brasil, apesar de ter um salário maior, você pagando um arrendamento, um aluguel, né, que é o arrendamento aqui, um pouco menor, ainda assim você não consegue, entendeu? Outra coisa aqui que a gente percebe muito é a questão da alimentação. Você não vê muita desigualdade social no mercado. Todo mundo consegue ter muito fácil o básico, que era para todo mundo ter acesso realmente a isso. No Brasil, até para se ter o básico, é muito difícil. Então, vamos concluir o assunto da arrendamento, né? É isso, né? A gente optou por vir para uma cidade com um número menor de habitantes. Se você está indo para uma cidade muito populosa, por exemplo, Lisboa, tem uma quantidade gigantesca de imigrantes. A gente preferiu também sair dessas áreas que estão saturadas, né? A gente preferiu ir para uma cidade mais afastada, né? No norte. E também, você está numa cidade menor, tem menos oportunidade de trabalho. Tem. Mas também tem menos concorrência. Então, o que é que tu prefere? Estar numa cidade grande, que tem muitas oportunidades de trabalho, mas também vai ter muita gente lá concorrendo pelas vagas. Exatamente. A gente se adaptou muito bem, porque também a gente optou por fazer um investimentozinho maior, para não ter a dor de cabeça, né? A gente contratou o serviço de relocation, graças a Deus foi muito bem prestado, né? Vou deixar até aqui o link da empresa que fez o nosso relocation, que conseguiu esse apartamento maravilhoso pra gente e que deu tudo certo. Respeitaram a lei daqui, né? Que a lei aqui só permite que a pessoa que está te alugando te cobre 2 rendas e 2 calções. Isso é lei, não é achismo, não é nada. Não é o que vem acontecendo, na prática, a gente sabe que não é isso. Tem muita gente que pede 5 calções, 4 rendas, porque realmente a gente está se mudando, a gente não tem fiador, não tem emprego, não tem nada. Qual é a garantia que o cara vai ter
que ele vai te alugar o apartamento e você vai conseguir pagar. pagar, né? Então, a nossa adaptação também se deu muito bem devido a isso. A segunda conquista, que não é bem uma conquista, mas é a questão da nossa adaptação com os portugueses. A gente trabalha com portugueses, a gente tem vizinhos portugueses, a gente conheceu pessoas portugueses que foram extremamente receptivos, extremamente acolhedor, né? A palavra é essa. Graças a Deus, no meu trabalho, todo mundo, e olha que é aquele português raiz do norte que o povo fala. O português que ele é menos português é o pessoal que está mais próximo de Lisboa, né? Porque convivem mais com imigrantes. A galera aqui do norte é aquele português raiz, que o português é bem mais difícil da gente entender, né? Mas com pouco tempo já estava conseguindo entender perfeitamente. Exatamente, e para mim isso é muito importante, porque era uma parte que eu tinha particularmente muito medo. Eu via muito vídeo de gente que era maltratada no trabalho, que sofria xenofobia, querendo ou não fui para uma área que é muito mais pesada até fisicamente do que o que eu fazia no Brasil. Então assim, era uma parte que eu tinha muito medo, e hoje eu tenho uma gratidão imensa de Deus ter colocado mesmo assim, eu em um lugar bom, eu em um lugar com pessoas que foram acolhedoras. Inclusive, meu aniversário foi dia 2 de janeiro, bem na viradinha do ano. Foi exatamente o dia que minhas férias acabaram. Eu cheguei lá, a gente cantou parabéns, me deram um presente, deram até presente para casa, porque exatamente entendem que o imigrante está chegando agora, não tem muita coisa, não tem muito recurso, enfim. Sobre essa questão de tratamento, de tudo, eles são maravilhosos, como a gente acho que já até falou em um vídeo aqui. Os portugueses, eles são muito sinceros. Se for para lhe elogiar, eles vão me elogiar. Se for para dizer que você não fez bem, não fez uma coisa bem, eles vão dizer na sua cara e pronto. O problema que eu vejo em alguns casos é que as pessoas levam isso muito pro pessoal. Mas não é pessoal, não é porque foi com Nicole e que Nicole é brasileira. Não, é porque é o jeito deles, é assim com todo mundo, entendeu? Em mercado, vizinho, lavanderia. Graças a Deus a gente tá tendo uma experiência muito boa. É isso, eu também, né? Eu sou o único brasileiro da minha fábrica e fui muito acolhido, né? São pessoas maravilhosas que trabalham lá comigo. No finalzinho do ano, a gente inclusive já teve até férias, né? Porque como estamos trabalhando com tudo certinho, com contrato, trabalho, tudo certo, que não indico você vir de forma ilegal, mas a gente vai falar da parte de documentação. A gente começou a trabalhar e teve esse recesso de final de ano, né? Então eu já estou devendo 4 dias de férias. Nicole não ficou devendo, não. Eu tive alguns diazinhos a mais de férias do que ela, que foi a parada do Natal, e eu vou voltar a trabalhar agora segunda-feira. Inclusive, sobre os presentes, essa árvore de Natal e a mesinha ali que aparece um pedacinho dela no fundo foi presente. Essa árvore de Natal foi uma colega de trabalho de Arthur que deu a ele. Todos eles, né? E é isso, é celebrar as pequenas conquistas, é se adaptar. É como Arthur sempre fala, ninguém convidou você para vir para Portugal, ninguém fez, venha, não chegou uma mensagem no seu celular. Então você que quis vir, então é você que tem que se adaptar, é você que tem que correr atrás, é você que tem que querer fazer dar certo, porque ninguém vai fazer por você. Porque eu acho que assim, muita gente vê a notícia de ver assim, Portugal precisa de imigrantes, para o país funcionar, Portugal precisa de imigrantes. E aí a pessoa vem achando que é o salvador da pátria. Então você que optou sair do seu país, você que está procurando uma coisa melhor. Então acho que as pessoas que chegam no país têm que também aprender a cultura do país que você está vindo, ter o respeito necessário para as pessoas que são daqui. O terceiro, né, que a gente tem como uma conquista é a questão da documentação. Para você vir de forma legal para Portugal, você tem que vir com algum tipo de visto. O conselho da gente é: venha com visto, ainda mais que tem a opção do visto de procura de trabalho, que não é um visto caro, não é um visto tão burocrático, e você consegue tirar facilmente assim, sem precisar gastar rios de dinheiro. Por quê?
a gente sabe que Portugal ele está passando por uma instabilidade política dessa questão de imigração muito grande e todo dia muda. Desde o dia que a gente se planejou para começar a vir a pesquisar, vir para Portugal, até o dia de hoje já mudou infinitas vezes. E segundo, tem gente que está há 2 anos tentando um agendamento na AIM e não consegue. Tem gente que vem regular e não consegue. Então assim, você vai gastar com advogado para judicializar. Seu processo vai ser muito mais demorado e mais oneroso. Então ainda assim é um passo que tudo que a gente conquistou só aconteceu porque a gente veio com visto. Mesmo. Então quando a gente vê muita gente falar com a gente, né? Então deixa até aberto aí se vocês ficarem com alguma dúvida, fala com a gente no Instagram, a gente responde muito. No TikTok já um pouquinho menos, mas no Instagram pode mandar um direct lá que a gente sempre faz questão de responder, tirar todas as dúvidas possíveis e até mesmo aqui no YouTube. Mas muita gente fala com a gente sobre vir para cá e arriscando, né? Então eu acho que mudança de país não é hora de você se arriscar. Sua vida pode estar muito ruim no Brasil. Mas eu acho que você já tem, de certa forma, estabilidade, viveu aí até agora. Dá para ter um pouquinho mais de calma, tentar de alguma maneira juntar o dinheiro necessário, aguardar o tempo necessário e vir da forma mais segura possível para você chegar aqui. Por quê? Porque cada dia que tu passa aqui sem trabalho, tua chance de voltar para o Brasil aumenta. Porque tu vai estar convertendo o dinheiro, o pouco dinheiro que tu trouxe do Brasil, tu vai estar convertendo ele em euro e gastando ele. Todo dia tu vai ter que comer, todo dia tu vai ter que pagar o lugar que tu vai morar. Todo dia tem que procurar emprego, Exatamente. que você gasta. Então é isso. Eu vou listar aqui tudo que a gente tem e como é um pouquinho para poder se ter. Visto. A gente sempre indica uma empresa que ela presta toda a assessoria para o imigrante que está querendo tirar o visto. Então pode ser que o visto de procura de trabalho nem seja o melhor para você, nem seja o mais fácil. Então ela vai te assessorar na escolha do visto ideal para você e sua família e também vai te assessorar para tirar esse visto, seja qual for, e eles assessoram com relação a documentos. Aí a gente já tem NIF. Dizer o que, né? A gente vai dizer NIF o que é cada um. se equivale ao CPF do Brasil. Para qualquer coisa aqui você precisa do NIF. A gente tirou ele ainda no Brasil, é possível se tirar. Não é um documento caro para se tirar. E é um documento que de toda maneira você vai ter que pagar alguém. Só se você tiver algum conhecido que queira ser teu representante fiscal aqui em Portugal. Então, de toda maneira, eu teria que pagar alguém para ser meu representante fiscal aqui. E a gente preferiu pagar alguém do Brasil e já ter esse documento ainda no Brasil. Primeira etapa vencida. Comemoramos muito quando esse documento chegou no Brasil. A gente já meio que se sentiu um pouquinho... O pezinho em Portugal. O pezinho em Portugal. Segundo documento... É o NIS, né? Que é o mais difícil, o documento mais difícil do imigrante que a gente tem graças ao nosso contrato de trabalho. Foi o documento mais difícil do ano de 2024/25, né? Porque antes disso era um documento muito simples de se tirar. É um documento que te vincula à segurança social. Então, é como se fosse o INSS do Brasil. Para você ter um contrato gerado, um contrato de trabalho gerado, você precisa ter esse número. Não dá para se ter esse contrato, porque todos os contratos de trabalho aqui são vinculados à segurança social. Outro é o número do utente, que é o que vai incluir a gente a ter acesso à saúde pública aqui em Portugal. Não é como se fosse, mas é um pouco parecido com o número do SUS aí no Brasil. É um documento um pouquinho difícil de se ter inicialmente. Cada lugar tem sua lista de documentos que precisa para tirar esse número, mas teoricamente é um documento fácil de se tirar e é importante você ter, né? Você nunca sabe quando vai precisar utilizar a assistência de saúde. Então é o número de utente. Outro é o famoso atestado de morada, né, que é o comprovante de residência que a gente tem, porque o nosso contrato de arrendamento ele é registrado nas finanças, então é uma segurança que tanto o locatário tem, quanto o locador, que somos nós, temos, né, de estar aqui. Então o nosso contrato está registrado lá. Tudo que envolve a questão de finanças, quanto mais regularizado você for, melhor vai ser. Porque quando tu pegar a tua residência, isso vai facilitar no teu histórico financeiro, para tu conseguir um financiamento, para tu conseguir um cartão de crédito. Tudo isso ajuda. Outro é o nosso
Agendamento da AIMA. É verdade. Graças a Deus temos o nosso Tá chegando. Tá chegando. Como a gente falou, demora, mas chega. A gente, na realidade, conseguiu logo assim que chegou. A gente veio com o nosso visto, e foi informado até no consulado que não tinha agendamento. Mas aí eu catucando no site, na linda aqui, vi que a gente estava agendado e que tá tudo certinho. E, inclusive, para você ir para sua entrevista na AIMA e conseguir sua residência, você tem que apresentar todos esses documentos que a gente acabou de listar. Espero que ele saia o mais rápido possível, assim que a gente der a entrada. A gente já tem a lista aqui de todos os documentos que precisam levar, já temos tudo, então realmente agora é só aguardar a nossa entrevista. Outro também, conta bancária. Conta bancária de um banco português. De um banco português. Portugal está muito difícil de conseguir uma conta bancária. Não é balela, não é conversa, não é nada. Realmente, mais ou menos de um ano para cá, devido a essa questão dessa instabilidade da política imigratória, os bancos estão cada vez exigindo mais documentos, só querem abrir se você já tiver o título de residência, ou então se você depositar uma continha em euro muito alta. Então assim, também foi uma conquista nossa, mas enquanto a gente não estava com a conta, uma coisa que desde o Brasil quebrou um galho gigante pra gente foi a conta da Wise. O Wise é um banco internacional, funciona como se fosse uma casa de câmbio, só que tudo em tempo real e imediato. Então a gente faz o Pix na nossa conta do Brasil para ele, o dinheiro entra na hora e a gente converte. Se quiser converter, pode deixar o dinheiro lá, né, em real. Se quiser, a gente converte para a moeda que a gente quiser, e aí ela já converte imediatamente. E aí tu tem um cartãozinho de débito que ele funciona simplesmente em todos os lugares. Apesar das empresas exigirem geralmente que você abra uma conta em banco português para poder receber seu salário e tudo, a gente já escutou alguns relatos de que, por saberem que está sendo muito burocrático, elas estão até aceitando a conta da Wise. Aceita, mas não vem com essa ideia. O ideal é utilizar não. Dá para você receber um salário ou outro, mas tem casos que quando a Wise identifica que você está utilizando ela como conta salário, ela bloqueia a tua conta. Não veio com essa intenção, veio realmente com a intenção de ser a tua casa de câmbio. Por exemplo, a gente ainda recebe dinheiro do Brasil, de algumas coisas, alguns pendentes que ficaram lá, graças a Deus está entrando uma coisinha, então eu transfiro para ele, dele eu transfiro para o euro. E aí, ou eu transfiro para a minha conta daqui, da Wise, para ela, ou eu utilizo o cartão de débito mesmo, utilizando lá. E a gente vai deixar o link aqui também. Conseguimos disponibilizar um bônus especial. Quem utilizar esse link não paga nada, tá? Para você abrir a tua conta não tem custo nenhum. A única coisa que você tem que fazer após abri-la, quando você solicita o cartão físico que ele chegue na sua casa, na época que a gente abriu a nossa, eles pediam um depósito de R$100 e depois esses R$100 fica lá disponível para você utilizar. Você não paga realmente nada para abrir a conta. E esse bônus é até R$3.000 que você transferir. A tua primeira transferência não vai ter nenhum custo de tarifa, não vai ter nenhuma tarifa. Mas é só de trabalho, de arrendamento, de documento que vocês são satisfeitos? Não. A gente já conheceu até outro país. Verdade. Fomos pra Espanha. Onde a gente mora é muito perto também, né? Fica 1h30, menos de 2 horas da Espanha. E a gente foi ver o famoso Natal de Vigo. E não só isso, a gente já foi pra jogo de futebol. E o melhor, sem gastar. A gente foi pro jogo de futebol, a gente não gastou 1 centavo de entrada. A gente já conheceu lugares lindos aqui em Portugal. De Vigo, a gente foi numa excursão super barata. Um dia e foi tudo no mesmo dia. Então, assim, não é só aquela coisa, se matar de trabalhar e tudo. Se você realmente se planejar, você consegue fazer pequenos passeios, ter ter grandes prazeres sem precisar gastar. É isso, assim, a questão de ver o que é que você quer para você. Quando a gente migrou para Portugal, a gente pesquisou bastante, como a gente vive falando aqui, e o estilo de vida que a gente queria ter
é o que a gente está podendo ter agora. Então, assim, se a gente quisesse viver no shopping, a gente teria feito a escolha errada. Nossa cidade não tem shopping. Então, para eu ir para o shopping, eu tenho que andar 30 minutos, 40 minutos. Também não é nada demais, né? Para encerrar, né? Sim. Não ficar tão longo, a gente deseja a vocês feliz ano novo. Feliz ano novo. Que 2025, todos os planos de vocês, se vocês quiserem vir para Portugal, venham Portugal. Por mais que digam que não, é um país muito acolhedor, é um país muito bom. A gente esqueceu de falar uma coisa. A gente tá sofrendo muito com frio. Sim. Venham preparados para o frio. O frio pega. Pegou. Pega. Esse aqui, pagou a língua. O frio pega, não tem o que fazer. Mas assim, também é uma coisa que dá pra você se preparar. Né? Dá pra você se preparar. Então, procure uma casa quentinha. Um aquecedor. Procure um aquecedor, de preferência o mais econômico possível. E roupa. Roupa, a gente fez até um Reels lá no Instagram falando das roupas que a gente comprou, que a gente pegou muita coisa Primark, viu? de proteção térmica. Então faz toda a diferença. Minha vida mudou depois que eu comprei essas que eu até estou usando aqui, eu tô com uma legging térmica aqui por debaixo da calça. Então é isso. E é isso, as nossas percepções, graças a Deus, foram as melhores possíveis, expectativas e metas sendo atingidas rapidamente, mas ainda assim a gente não tá dando um passo maior que a perna, sabe? Isso. Aquele velho ditado. Por mais que as coisas andaram um pouquinho mais rápido do que a gente esperava, a gente está seguindo o nosso planejamento e a gente espera que, se você for migrar agora em 2025, fala com a gente também. Fala pra gente o que a gente puder fazer para ajudar. E que dê tudo certo, que sua experiência seja tão boa quanto a nossa. E se não der, não tem problema também. A gente vive muito nessa expectativa que a nossa migração tenha que ser um sucesso, tenha que dar certo. Eu acho que isso é muito frustrante e a gente não tem que carregar esse peso de ter que dar certo de todo jeito em outro lugar. Tá em um lugar novo e tal. Então, se Pode ser que você não se adapte, que você gosta da cultura, que e você isso não não significa... Tá tudo bem. Exatamente, isso não significa que você é um fracasso, que você é ruim, nada. São inúmeros fatores, tem questão de família, de alguém ter até um problema de saúde, alguém ter alguma coisa, você ter que voltar. Mas é isso, a nossa percepção está sendo a melhor possível, estamos muito, muito felizes, de verdade. E parece que a gente aqui encontrou a nossa paz. Exatamente. Então é isso, turma. Obrigado por assistirem aí até o final. Se você assistiu, dá um joinha, se não deu ainda, dá aí, tô esperando. Se inscreve também e segue a gente nas outras redes sociais. A gente vai deixar os links aqui. Qualquer coisa é só falar com a gente, que a gente promete não, a gente responde literalmente todo mundo. Fala lá no Instagram, vídeo no YouTube, que eu vou te mandar um podcast por áudio. Beijo. Tamo junto,